Meu nome é Nádia Vasconcelos e na última aula a gente começou a falar sobre funções. A gente sabe que a ideia de função vem de uma grandeza depender do valor de outra grandeza, né? A gente tem um y que depende diretamente de um x. Para eu saber o valor do meu y, eu preciso saber o valor do meu x. Então, o meu y também pode ser chamado de f de x. Tanto faz, qualquer um dos dois está correto. Então, eu trouxe hoje um exemplo para a gente ver e fixar um pouco mais sobre o que é isso. Está aqui o meu poderoso slide, o meu exemplo adesivado. Preencha a tabela com os valores que estão faltando, sabendo que todos os objetos a serem pesados possuem a mesma medida de massa, aquilo que a gente chama de peso. Então, nossa tabelinha está aqui. Eu coloco aqui para vocês a tabela e a gente vê o seguinte, que quando a quantidade de objetos é 1, a medida de massa total é 12, ou seja, um objeto pesa 12 gramas, 12 quilos, não foi especificado. Mas se tem ele pesa 12. E ele me diz aqui que todos possuem a mesma medida de massa. Então, se eu tenho 2 objetos, qual número eu vou colocar aqui? Qual vai ser a massa total? Bem, se um vale 12, 2 valem 24. Fácil. Só que nessa outra coluna, ele não me pediu o valor da massa. Ele já me deu o valor da massa, 36. Eu consigo descobrir quantos objetos foram pesados? Claro, eu sei que 36 é 12, mais 12, mais 12. Então, quantos objetos foram pesados? 3. E no outro também. Na última coluna, ele me deu 48. 48, medida de massa. Quantos objetos foram pesados para que eu conseguisse 48? Bem, 12 mais 12, 24, mais 12, 36, mais 12, 48. Então, nós conseguimos ver que 4 objetos foram pesados. Então, a gente sabe que a medida de massa, essa grandeza, essa variável, vai ser o nosso y ou f de x. Esse valor depende desse, depende do meu x. Se eu tenho um objeto, peso 12. Se eu tenho 2 objetos, medida de massa 24. 3 objetos, medida de massa 36. E vimos ainda que as funções possuem leis de formação ou lei da função, que são fórmulas que nos permitem calcular esses valores, que facilitam a nossa vida. Em alguns casos, a gente já vai fornecer a fórmula, a lei de formação. Em outros, vocês precisam descobrir. Por exemplo, neste meu segundo exemplo, eu tenho aqui que, vou botar aqui em cima, um motorista de táxi cobra R$ 3,50, ou seja, cobra R$ 3,50 de bandeirada. Na hora que você entra no táxi, você já tem que pagar R$ 3,50, sem ter saído do lugar. Valor fixo, mais 70 centavos por quilômetro. Se eu ando 1 quilômetro, eu vou pagar R$ 3,50 mais 70 centavos. Se eu ando 2 quilômetros, R$ 3,50 mais R$ 1,40. E assim vai. Por quilômetro rodado, determine o valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de 18 quilômetros. Bem, eu posso ir calculando 1 a 1, né? Se eu andar 1 quilômetro, 70 centavos, mais R$ 3,50. 2 quilômetros, R$ 1,40, mais os R$ 3,50. Mas, se eu faço a minha lei de formação, se eu consigo construí-la, já que ele não me forneceu,
eu posso calcular isso de forma muito mais rápida. Bem, vamos tentar construir a lei de formação dessa questão. Eu vou chamar de valor a ser pago pela corrida de Y, né? Ele é quem depende de quantos quilômetros foi andado. Então, ele é o meu Y, ou o meu F de X. Está aqui. Valor cobrado, Y. E sei que o quilômetro rodado que vai me dar esse valor será o meu X. Bem, eu sei que o valor que eu vou pagar quando eu entro no táxi já é R$ 3,50. Só que eu não pago só isso. Além disso, eu vou pagar mais 70 centavos. Mas é apenas 70? Não, é 70 centavos por quilômetro rodado. Então, se eu multiplicar 70 por 1, 70. Se eu multiplicar 70 centavos por 2, R$ 1,40. Então, isso aqui precisa ser multiplicado por quilômetro rodado. E aqui está a nossa lei de formação. Eu tenho a fórmula onde o meu valor rodado, ou o meu valor a ser pago, depende dos R$ 3,50 da bandeirada, mais 70 centavos por quilometragem. Então, se eu quero para 18 quilômetros, basta eu substituir 18 aonde? Y ou X? Bem, 18 quilômetros é quilômetros rodados, então ele entra no meu X. Quando eu substituo aqui, eu tenho que Y é igual a R$ 3,50 mais 0,70 vezes 18. O meu Y é dado por R$ 3,50 mais, não sei quanto dá 0,70 vezes 18, mas eu posso calcular. 8 vezes nada, nada. 8 vezes 7, 56, vai 5. 8 vezes 0, 0, mais 5, 5. 1 vezes nada, nada. Olha o cuidado onde vai colocar. 1 vezes 7, 7. E 1 vezes nada, nada. Somamos tudo. 0, 6. 5 mais 7, 12. Vai 1. 1 mais 0, 1. 2 casas após a vírgula, 2 casas após a vírgula. R$ 12,60. Então, por quilômetro, eu vou pagar R$ 12,60. Mas pela viagem toda, como eu tenho aquela bandeirada, eu vou pagar R$ 12,60 mais os R$ 3,50. Com cuidado de vírgula embaixo de vírgula. 0 mais 0, 6 mais 5, 11, sobe 1, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, e 1 mais nada, 1, vírgula embaixo de vírgula. No total da minha viagem, eu vou pagar R$ 16,10. Então, você pode construir a sua tabela ou você pode encontrar a sua lei de formação, se não for dada. Essa forma será muito mais rápida. Já pensou construir aqui 18 colunas? Então, sempre que possível, achem a lei de formação. Se não conseguirem, vão pela tabela. Agora vamos para o assunto que é novidade. Comecei a falar um pouco sobre ele na aula passada, mas agora a gente vai se aprofundar um pouco, que são os diagramas de flechas. A gente pode olhar para um diagrama e verificar se aquele diagrama representa de verdade uma função. Eu tenho aqui um diagrama A e um diagrama B. No meu diagrama A, eu vou colocar os valores de X. Vou colocar os valores daquele exemplo do peso. 12, 24, não. 1, 2, 3, 4.
mas o 1 estava ligado ao 12, o 2 ao 24, o 3 ao 36, o 4 ao 48. Eles estavam ligados 1 a 1. Para que seja função, se você olha para algo desse tipo, para um diagrama de flechas, só será função se for 1 ligado para 1. Você não pode ter um x ligado para dois valores desse outro conjunto, porque esse primeiro representa o x, o segundo, y ou f de x. Então, 1 para 1 pode. Um x para um y. Nunca 2x para um y. Não, desculpa, gente. Nunca 1x para 2y. Então, vou aproveitar e já vou colocar esse outro exemplo. Se eu tenho aqui números quaisquer, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, 5, 6, 7, 8, 9. Estou escolhendo números aleatórios. Se eu vejo que 2x estão ligados a 1y, não tem problema. Porque 1 está para 1. 1 está para 1. Então, dessa forma, não haverá problema. Dessa forma, é possível ser função. 2x ligado para 1y. Porque se você analisar separadamente, o x daqui está para esse y. E esse x aqui também está para esse y. Mas esse liga só a 1. E esse também se liga só a 1. Agora, o nosso último exemplo no diagrama de flechas será quando não é função. Se eu tenho aqui números aleatórios, não estou construindo uma função, não estou analisando, só mostrando a vocês como analisar por gráfico. Se eu ligo esse ao 0, ligo esse ao 1, ligo esse ao 2, então, deixa eu ligar este também e esse também. Quando a gente para analisar, a gente percebe que no x sobrou o 0. Não pode sobrar. Todo x tem que estar ligado a 1y. Todo x precisa ter um valor em y. Isso aqui não pode acontecer. Se está dessa forma, não é função. Além disso, 1x está ligado a 2y. Também não pode. Esse sim, representam funções. Esse não, por dois motivos. Sobrou um elemento em x e, ainda assim, tem um x ligado a 2y. Em alguns casos, vem só essa parte, sobrando um número. Em algumas partes, só essa daqui, mas independente, não é função. Se tiver uma dessas situações, ou as duas, não será função. Vamos analisar agora isso em gráfico. Para que seja função, quando a gente olha para o gráfico, está aqui o meu gráfico, a gente sabe que esse valor é o de y e esse é o de x. Se eu coloco para vocês aqui algo desse tipo, quando eu escolho um valor aqui em x, eu puxo para o y, eu percebo que está 1 para 1. Se eu escolher um outro valor, eu percebo a mesma coisa. Em qualquer lugar desse gráfico, eu vou ter a relação de 1 para 1. Isso é função? É. A gente já verificou aqui no diagrama de flechas que isso é uma função. Agora, se eu coloco um outro gráfico, onde
Eu escolho aqui um valor para x, subo, opa, toquei aqui em y. Mas se eu continuar subindo, e eu devo continuar subindo, eu encontro um outro valor para y. A gente viu que isso não é possível. Não pode um x ter 2y. Não pode esse x ter esses dois valores em y. Então, a gente consegue analisar essas três situações em gráficos. 1 para 1 ou 2 para 1, sem problema. Mas 1 para 2, nunca. Certo? Então, hoje a gente fica por aqui.